Olá empresário, olá futuro empreendedor, mais uma vez sejam muito bem-vindos a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros Mentoria. Eu estou aqui todas as semanas para trazer para vocês conteúdos de forma que vocês consigam se tornar empresários de verdade e transformar os seus negócios em empresas enxutas e rentáveis. Você com certeza já deve ter ouvido falar bastante aqui nesse canal sobre gestão empresarial. Me considero um especialista nesse tema, estudei e estudo muito sobre ele, trabalhei muitos anos, também como gestor, trabalho com ele, esse tema de gestão empresarial com todos os meus clientes no processo de mentoria consultiva e tenho estudado cada vez mais a fundo alguns modelos de gestão, inclusive gestão do conhecimento, enfim, para processos distintos de uma empresa de forma que eu consiga melhorar o meu próprio negócio, e transformar também meu negócio numa empresa que eu considero enxuta e rentável e apoiar os meus clientes a fazerem a mesma coisa. Existem várias ferramentas que a gente utiliza de gestão quando a gente fala em gestão de marketing, quando a gente fala em processos, marketing, vendas, pós-vendas, operação, financeiro, compras, manutenção, logística, enfim, a depender dos processos que você tem aí na sua empresa, você vai precisar de algumas ferramentas de gestão. E independente do processo que você estiver lidando, uma das principais, se não inclusive a que eu mais gosto, a que eu utilizo há mais tempo e utilizo todo santo dia, seja através do meu celular, que eu tenho acesso a ela aqui, mas também no computador, porque eu utilizo essa ferramenta que eu vou falar para vocês nesse vídeo, através de uma ferramenta que se chama ClickUp. O ClickUp é lá que eu coloco eu utilizo o ClickUp para gerir quase que de 80% a 90% dos processos da minha empresa. Marketing está lá, vendas está lá, pós-vendas está lá, a gestão dos clientes está lá, uma série de coisas que eu utilizo. Inclusive vou deixar o link do ClickUp aqui para você conhecer. Ele tem vários planos muito interessantes e baratos atualmente, com inteligência artificial, com muita coisa legal para você utilizar e fazer a gestão de tudo aquilo que você deseja, seja cronograma de marketing, seja projetos, seja documentar toda a sua empresa para fazer a gestão do seu conhecimento, ou do conhecimento aí da sua empresa. Inclusive esse é um tema que eu estou estudando muito, voltei a estudá-lo novamente porque eu participava de um grupo de desenvolvimento metodológico no meu período lá na Porsche, que era sobre gestão do conhecimento, e eu resolvi já de uns 2 meses para cá aperfeiçoar a minha gestão do conhecimento, porque muitos dos meus clientes estão precisando e resolvi resgatar muita coisa, resolvi voltar a estudar e estou mostrando para eles como é que eu faço desde aquela época, que eu era consultor, para que eles consigam fazer mais ou menos da mesma forma ou de uma forma adaptada. Então, hoje eu vim falar para vocês dessa que é uma das principais, se não a principal ferramenta de gestão que eu considero, que é o plano de ação. E para falar sobre o plano de ação, deixa eu passar aqui para a minha outra tela. Um plano de ação nada mais se você não utiliza ainda, você com certeza a partir de agora vai precisar utilizar, é o que eu te recomendo, é o que eu te aconselho fortemente a utilizar todo santo dia. E um plano de ação ele pode ser construído num papel, escrito à mão. Antes eu utilizava no Excel, dou para os meus clientes que não utilizam o ClickUp, eu dou um Excel que é o próprio plano de ação, mas pouco importa a ferramenta que você vai utilizar. O que importa é você entender o conceito, por isso que eu estou te apresentando essa figurinha que está aqui desse lado e que você vai me acompanhar aí para a gente fazer junto essa análise de cada um dos temas que estão envolvidos num bom plano de ação. A primeira coisa que a gente precisa entender é que um bom plano de ação ele está calcado no conceito do 5W2H, que nada mais é do que são letras aí em inglês e que foram traduzidas para o português como está aqui na tela. O que a gente precisa pensar é assim, eu gosto de fazer, vocês vão perceber que os 5 de cima estão em branco e os 2 de baixo estão em cinza. Tem um motivo pelo qual eu gosto de apresentar dessa forma para os meus clientes e estou trazendo aqui para você também. A gente sempre começa o plano de ação com o porquê, que é o why. Não porque é mineiro, que eu sou mineiro, mas o why no sentido de porquê mesmo, tradução da palavra.
que você precisa entender o motivo pelo qual você está fazendo algo, né? Inclusive, uma ação, uma atividade para entrar no plano de ação precisa ter um motivo. E ela precisa, na verdade, né, vírgula ali, benefício, trazer um benefício, uma melhoria, provocar algo que vai ser realizado. Por isso é uma ação que tem que estar dentro de um plano de ação. Comece sempre pelo porquê. Se perguntando, inclusive mais de uma vez, no Japão também, além do 5W2H, a gente usa muito, né, vem do Lean isso, que é uma filosofia de gestão japonesa, perguntar os 5 porquês. Quando você pergunta 5 vezes porquê, diante de uma situação que você não conhece, inclusive para alguém, muito provavelmente no 5º porquê, mais ou menos ali, você vai encontrar, ou tenha uma boa chance de encontrar a causa raiz se você souber perguntar os porquês da forma correta. Então comece pelo porquê, entendendo o motivo pelo qual você está colocando aquela ação no plano de ação, para você não tornar o plano de ação algo muito cheio, muito tumultuado, muito ruim de gerir e ali as ações não serem efetivas. A segunda coisa que eu gostaria de trabalhar e que eu sempre trabalho é o quê, né? Qual é o objetivo? Objetivo, se você conseguir traduzir numa frase, melhor ainda, com um verbo no infinitivo, né? Fazer tal coisa assim, assado. E uma meta tem que ter número, prazo e responsável. Então, entendendo o que, você vai colocar no seu plano de ação o que você vai fazer, que é a ação. Você vai descrever a ação que você vai fazer ou alguém precisa fazer. Depois eu vou falar das reuniões, enfim, vou te dar uma dica de como você pode implementar isso na prática aí na sua empresa, mas você precisa entender o que é que vai ser feito para você descrever da forma correta no plano de ação. E aí, primeiro descrever, né, catalogar e depois acompanhar o status para saber se a pessoa fez ou não, se fez ok, se não fez, por que não fez, se tem que ser remarcado e assim por diante. O terceiro motivo, né, o terceiro tema aqui do 5W2H que eu gosto de trabalhar é o quem vai fazer, né? Por quê, o que e quem, que é o responsável. Ah, Evandro, mas isso aqui tem 2 pessoas que estão envolvidas, esse aqui 3, não. No plano de ação, o meu conselho sempre foi e sempre vai ser colocar uma única pessoa como responsável. Se existem várias outras pessoas envolvidas naquele tema ou naquela atividade, nomeie um responsável que vai cuidar junto daquelas outras pelo status global dessa atividade, dessa ação ao longo do período que você determinou. Mas coloque sempre uma única pessoa. Aquele ditado, né? Cachorro de 2 ou mais donos morre de fome. Então coloque o quem, na coluna do quem lá, coloque apenas uma pessoa. Depois tem o onde, né? Tem gente que gosta de colocar o onde, que é o where aí, que é o local, o processo, o departamento, enfim, que você vai, onde é que vai ser feita aquela ação, onde é que ela vai ser realizada. Tem gente que prefere não colocar o onde. Eu estou te dando uma explanada geral para você refletir o que vai se adaptar melhor aí para você no seu caso. Até porque essa é uma ferramenta que parece, e né, obviamente, muito simples, mas ela é muito poderosa. Se você sabe usar no momento certo, com as pessoas certas, você tem as ações de cada processo na sua mão, de cada colaborador na sua mão e sabe fazer a gestão por processos, que é o que eu sempre prego aqui no canal, da forma mais efetiva, da forma mais eficiente para ter uma excelência em termos de performance aí nos processos da sua empresa. Então, uma das colunas vai ser o onde, que é o local, literalmente físico, né? Onde é que vai ser realizado aquilo? Vai ser feito internamente, ou no computador, ou no local, numa outra cidade. Coloque o onde, porque ele é muito importante. Outra coisa é o quando. Quando é que aquela ação vai ser feita, né? Se você tiver que, no final vou dizer aqui, né? Se você tiver que retirar alguma coisa desses 5W2H, desses 7 temas aqui e deixar mais enxuto, tem 2 ou 3 que você pode talvez retirar, mas o restante não tem como. Você tem que ter alguns desses aqui para você coordenar. E o quando é muito importante porque você tem que ter data, né? Você tem que ter prazos para coordenar, para puxar as pessoas, para fazer com que elas façam no prazo aquilo que precisa ser feito. Então o when, que é o quando, é a data. É utilizar essa data na coluninha lá da data em si para
fazer a gestão das entregas. E se você tiver mais de uma data, faz o seguinte, ao invés de ter uma ação, divida aquela ação em várias e coloque uma data final para cada subação. É muito melhor do que você ter aí uma ação muito grande com possíveis prazos diferentes e aí você se enrolar no meio desse prazo achando que aquela ação poderia ser feita com prazo anterior, ou poderia ter dado um prazo maior, ou tem prazos diferentes, enfim. Se você tem mais de um prazo, nomeie essa ação, né, de formas diferentes e dê um prazo diferente para cada ação, conforme o prazo que você deseja alcançar. E na parte de baixo aqui, eu tenho o quanto, né, que é dinheiro, né, o custo, a quantidade ou aquilo que vai efetivamente ser medido em termos de resultado para que aquela ação do seu plano de ação ocorra. Eu gosto de colocar o quanto relativo à parte financeira. Se vai haver, né, um custo ali, se vai haver alguma despesa atrelada àquela ação, eu já coloco no plano de ação. Por quê? Para que na hora que eu for fechar o financeiro, eu coloque lá na tabela do fluxo de caixa e saiba planejar, se essa ação aqui eu tenho que fazer lá em outubro, né, que é um período de tempo muito maior do que a gente está vivendo agora, e se eu já estou planejando essa ação e eu já fiz o meu orçamento, sei quanto ela vai custar, põe no plano de ação e põe na planilha de estratégia financeira. Todas essas planilhas, todos esses temas que eu falo aqui, tanto o plano de ação quanto as planilhas, enfim, estão nos meus cursos. Os meus cursos, né, estão no endereço que eu vou colocar aqui para você, www.evandrobarros.com.br/curso. Acesse lá que tem todos os meus cursos lá. A planilha de estratégia financeira faz parte dos dois cursos, né? Tanto de planejamento estratégico, que é um curso mais completo, quanto o curso de estratégia financeira. O plano de ação faz parte do curso de planejamento estratégico, faz parte de todos os demais cursos e principalmente do curso de gestão empresarial. Por quê? Porque é uma ferramenta das mais importantes de gestão. Essa foi a sexta, né, que é o how much, quanto. E por último, o como. Às vezes, muitas pessoas que vão preencher o plano de ação, ou se você estiver fazendo um plano de ação somente com olhos, né, com viés aí de gestão, você nem precisa colocar o como. Por quê? Porque você vai designar aquela ação para uma outra pessoa e o como aquela outra pessoa é que deve fazer. Mas, se você quiser colocar o como lá em uma das colunas do seu plano de ação, coloque também. Ou seja, como é que vai ser feito, né, que em inglês chama how aí, como é que vai ser feita aquela atividade, parte do processo, ou uma etapa do processo, ou uma ação em si. Então, começando com o porquê, depois o que, depois quem, depois onde, quando, quanto e como. Você tem esses 7 pontos. Evandro, como é que eu faço para simplificar? Você falou lá no início do vídeo, existem clientes meus que, né, acham bastante coisa aí e não gostam não tem essa facilidade de coordenar tudo isso, às vezes porque é muita informação que tem que anotar. O que dá para tirar aqui? Se você quiser, dá para tirar o como, dá para tirar o quanto em termos de dinheiro e dá para tirar o onde. Por quê? Porque se você não entender o porquê, se você não entender o que vai ser feito, quem vai fazer e quando, principalmente o que, quem e quando, que, né, forma ali um triângulo, inclusive, você vai ficar vendido e não vai ter um plano de ação. Então, no limite do limite, você pode tirar o onde, o porquê, o quanto e o como das ações do seu plano de ação, mas entenda os porquês, né? Embora ele possa, num primeiro momento, parecer até meio teórico, né? Eu já vi e já passei pessoalmente por isso dentro de empresa, prestando mentoria, que as pessoas não sabiam por que estavam fazendo. Só catalogavam ali, tem que fazer tal coisa, vai lá, escreve no plano de ação. O outro tem que fazer não sei o que, vai lá, escreve. Mas por que a gente tem que fazer isso aqui agora ou para aquela data? Quando você sabe os porquês, né, e entende isso, faz muito mais sentido você colocar ou não no plano de ação algo que você estiver fazendo. Então, utilizem o plano de ação nas suas reuniões, sejam elas reuniões de planejamento estratégico, semestral, trimestral ou de revisão anual, na reunião mensal de gestão, na reunião semanal de gestão e controle da rotina, enfim, de acordo com a metodologia que você conhecer, utilize
todos os dias, semana, o plano de ação para você coordenar tudo aquilo que você precisa fazer. Sem o plano de ação eu não consigo nem saber, porque eu olho aqui no ClickUp, abro o ClickUp aqui no meu celular todos os dias e olho o que eu tenho que fazer. E é em cima do plano de ação que eu sei para quando tem que ser feito o quê, e se eu dei o tique lá, se eu cumpri a ação, se eu cumpri no prazo, se eu não cumpri no prazo, se eu estou devendo essa ação para quando, para alguém, se está linkado com alguém, se eu tenho que receber de alguém, tudo vai para o plano de ação. É preferível você anotar a mais aquilo que precisa ser feito e você cumprir, do que não anotar nada e você deixar ações para trás ou não cumprir aquilo que tem que ser feito, ou alguém da sua empresa não cumprir o que tem que ser feito no prazo que você precisa. Tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa eu voltar aqui para minha tela inicial. Espero que você tenha gostado demais desse videocast. Fica aqui mais essa ferramenta para você refletir aí. Ela é de extrema importância para o planejamento estratégico, para a gestão de todos os processos da sua empresa e para a sua operação, ou seja, para o dia a dia de cada um dos processos, para que cada um dos processos, para todas as pessoas, para que elas tenham performance, para que elas tenham não só produtividade no sentido de fazer mais e fazer mais rápido, enfim, mas que elas tenham performance. O que eu chamo de performance? Não é trabalhar demais, nem trabalhar muito, nem rápido, nem nada. É trabalhar certo, fazer o que tem que ser feito no prazo determinado, sem correria, para entregar o resultado que a empresa está esperando. Tá ok, pessoal? Fico por aqui e, de novo, se você quiser conhecer aí, os meus cursos estão no endereço www.evandrobarros.com.br/cursos, tá ok? Fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu, dê uma força aí pro canal, dê um joinha aí nos vídeos, caso você tenha gostado, e se inscreva. Se inscrevendo, o YouTube vai fazer esse canal crescer e cada vez mais esses conteúdos vão chegar aí para mais pessoas. Grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.